Olá turma, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma breve revisão de alguns conceitos que vocês viram em eletrotécnica no segundo ano sobre impedância de carga, corrente e tensão RMS quando a gente tem fontes alternadas, né, num circuito. Então, vamos supor que a gente tem, partindo aqui do princípio, uma fonte de tensão alternada, senoidal, certo? Essa fonte de tensão, ela fornece um valor que eu vou chamar VRMS de 220 volts. Né? Então o RMS ou o valor eficaz dessa onda senoidal é 220. Né? Então já vamos relembrar aqui alguns conceitos aqui também relacionados ao valor RMS ou eficaz. O que significa o valor RMS? Se a gente tem uma tensão, então, que é senoidal, ela varia no tempo, como uma senoide. Vamos dizer que isso aqui representa essa tensão senoidal. E ela tem, então, um valor máximo aqui, okay? Que a gente chama aqui o valor de pico, ou posso chamar o VP, que é o valor máximo. A onda senoidal simétrica, né, ela tem um pico positivo e um pico negativo de igual amplitude. Né? Então aqui tem um valor menos VP, que vale menos VP. Quando a gente trabalha com corrente e tensão alternada, um valor, uma grandeza bastante representativa para a maioria das análises que a gente faz aí de cargas conectadas em circuitos alternados é o valor eficaz dessa senoide. Por exemplo, qual é o valor eficaz dessa senoide aqui? Se a gente fizer uma média, um valor médio, o valor médio não nos informa nenhuma grandeza significativa, porque uma senoide aqui, se a gente fizer a média dessa senoide em um período, né, que é todo esse tempo aqui, isso aqui é um período dessa senoide, um período T, a frequência ela dada aqui por a frequência de 60 Hz, por exemplo, é 1 sobre esse período, então a gente pode, por uma frequência de 60 Hz na nossa rede, calcular quanto tempo essa senoide demora para sair do zero, passar pelo máximo positivo, pelo mínimo negativo e voltar para zero. Isso é dado o período da onda, que para a frequência de 60 Hz significa que ela faz 60 oscilações por segundo. Né? Isso é um período da frequência de 60 Hz. Tem um período de 1 sobre 60, que dá 16,66 milissegundos. Né? Então, demora desse valor zero aqui, passar para o positivo e negativo, até esse voltar a zero novamente, eu repeti, né, a senoidal da tensão da nossa fonte, demoram 16,66 milissegundos, certo? Então, esse valor máximo, esse valor de pico, ele representa qual que é a máxima amplitude e a mínima amplitude que vai ter nessa tensão. E calcular então a média dessa senoide não faz sentido ou não nos interessa, porque a média de uma senoide que é perfeitamente simétrica, né, ela é zero, porque a gente pega essa área aqui durante o ciclo da senoide que é positivo, mais essa área durante o intervalo que ela é negativo, então uma área anula a outra, né, e a gente divide pelo tempo aqui, a gente tem então uma média zero. Mas o valor RMS, ou o valor eficaz, ele é calculado de forma diferente. Ele pega essa área, eleva ao quadrado, então esse valor negativo aqui, que no gráfico é representado negativo, ele eleva ao quadrado e depois soma as duas áreas, divide pelo tempo e aí tira a raiz quadrada. Né? E aí então esse elevar ao quadrado, tirar a raiz, ele elimina essa parte negativa e isso dá o valor RMS, ou o valor eficaz. Né? Então o valor eficaz dessa onda, esse aqui ele equivale a aquela relação já conhecida, né, por vocês aí. Então, vamos pegar aqui mais ou menos em torno aqui o valor RMS dessa onda que eu representei aqui, ele vale o valor de pico dividido por raiz de 2, né? Ou 1 sobre raiz de 2 dá aproximadamente 0,7
0,07 vezes o valor de pico. Tá? Então, só relembrando aí o conceito de valor de pico, isso aqui vale tanto para tensão quanto corrente senoidal, e o valor eficaz, ou RMS, né? Vale 0,707 do valor de pico, ou 1 sobre raiz de 2, mais precisamente 1 sobre raiz de 2 vezes o valor de pico. Okay? Então essa minha fonte aqui, ela fornece um valor eficaz de 220 volts, ela vai ter um valor de pico que vai ser, se eu quiser calcular também o valor de pico, agora eu multiplico por raiz de 2 o valor RMS, então 220 vezes raiz de 2, que dá um valor de 311,13 volts. Então o valor, a nossa rede, né, doméstica em casa, todo mundo tem na grande parte, na grande maioria das cidades do Brasil, né, elas funcionam com um valor eficaz de 220 volts na rede doméstica, né, na rede domiciliar, aí, predial. Então a tensão ela varia, ela chega a um pico de 311,13 volts no pico positivo e menos 311,13 volts no mínimo negativo, né? Isso aí acontece, essa variação de 60 vezes em um segundo, porque a nossa frequência aqui padrão é de 60 Hz, beleza? Bom, agora essa fonte aqui, continuando a nossa revisão, se ela for conectada a uma carga, ou o que a gente chama aqui na análise de circuitos CA, uma impedância, vamos chamar simplesmente uma impedância Z1, ou uma impedância Z, certo? O que é essa impedância? Essa impedância é representando aqui a combinação, a impedância equivalente de todas as cargas que estão conectadas a essa fonte. Se for uma residência, por exemplo, isso aqui representa todas as cargas combinadas que estão alimentadas pela rede, né, pela tensão, pela fase, pelo neutro da nossa casa. Por exemplo, as lâmpadas, a televisão, o carregador de celular, a geladeira, a máquina de lavar, chuveiro elétrico, etc. A gente pode representar aqui uma impedância total equivalente que está de todas as cargas que estão ligadas em um dado instante, né, na minha rede, né? Fazendo uma analogia aqui com, por exemplo, uma casa. Vamos pensar que a gente tem então uma impedância Z, que é a combinação, a impedância equivalente desse circuito, né? E aí essa impedância ela é dada, ela é representada por um valor, uma combinação de uma parte real, que é a parte resistiva dessa impedância, mais uma parte reativa, né? Que a gente já vai relembrar também os conceitos aí. Agora, se eu quiser calcular qual que é a corrente que vem dessa fonte para esta impedância equivalente, vamos calcular uma corrente I aqui, e se a gente está calculando com o valor RMS, então eu vou dizer que também qual que é o valor eficaz, ou RMS dessa corrente que vem para cá, né? Porque lembrando, se a gente está numa tensão alternada, a corrente também vai ter um formato alternado. Então, é simplesmente lei de Ohm aqui no circuito de corrente alternada, né? O potencial, se a gente está trabalhando com valores RMS, a lei de Ohm diz que o potencial é simplesmente a impedância da carga vezes a corrente RMS, né? Ou, se eu quiser o valor da corrente, calcular o valor da corrente RMS, basta dividir ou seja, a corrente eficaz. A corrente também vai ser um formato senoidal, mas se eu quiser saber o valor eficaz, né, que na maioria dos casos é o que nos interessa para dimensionar ou calcular algum parâmetro de algum circuito, né, o valor eficaz de corrente vai ser simplesmente a tensão eficaz da minha fonte dividido pela magnitude, pelo valor da minha impedância. Só que lembrem, né, essa impedância ela é um número complexo, né? Então a impedância ela é um número, vou apresentar aqui, por natureza, uma forma mais geral que a gente representa é um número complexo. Ela tem uma parte real, que é uma parte resistiva, mais uma parte que é um número que a gente utiliza aí, um número imaginário, um número complexo, que é um J vezes uma reatância X, né? Se a gente tiver, então, vamos dizer, uma impedância que é simplesmente um resistor, né? Então a gente diz que a parte reativa, o X é zero, e a minha impedância é simplesmente igual a R.
né? Ela não tem a parte imaginária. Se a gente tiver uma impedância que tem uma parte resistiva, mas tem uma parte indutiva, certo? Que é um indutor dado por uma indutância L, então a gente teremos, ou vamos melhor dizendo aqui, temos uma reatância, já vamos chamar de um XL, né? Esse indutor ele tem uma reatância XL. Então essa impedância aqui, né, ela é dada pela resistência, pela parte resistiva, mais J vezes a parte reativa, nesse caso XL. E o XL, em termos de, se a gente tiver a indutância, né, a indutância desse elemento aqui, desse indutor, dessa bobina, então a indutância L, né, que ela é medida em henries, né, lembra que é o H maiúsculo, a gente pode determinar o XL, que é a reatância indutiva desse elemento, pelo valor fixo aqui de 2π, uma constante, vezes a frequência que está alimentando essa impedância. A gente está trabalhando com o caso das 60 Hz, né? Mas se a gente estiver trabalhando com outra frequência, ela vai ter um outro valor de reatância. Então é 2π vezes a frequência vezes o valor da indutância L. Isso aqui vai dar uma reatância que é medida, a gente mede em ohms, correto? Assim como a resistência, né? E aí a gente tem a impedância aqui dessa combinação, resistência mais em série com o indutor. Na maioria dos equipamentos que a gente tem em casa, isso aqui é o que representa, vamos dizer de maneira simplificada, é uma carga comum que a gente tem em casa. Qualquer motor, seja de um compressor de uma geladeira, de uma máquina de lavar, de um ventilador, né? Ele pode ser representado aí por uma carga que é um resistor em série com uma indutância XL. Se a gente tiver enfim, aquecedores elétricos em casa, torneira elétrica, chuveiro elétrico, eles podem ser aproximados aí por uma impedância que é puramente resistiva, que a gente diz, né? Mas, de fato, na verdade, simplesmente um cabo, principalmente o cabo de cobre que sai lá da caixa de disjuntores da casa e vai até a tomada de utilização, se o cabo tem qualquer comprimento, ele já tem, obviamente, já tem uma resistência associada, mas ele também tem uma indutância, tá? Então, qualquer carga que a gente está ligando, mesmo que seja um chuveiro elétrico, ele tem uma parcela, assim, de uma reatância indutiva, né? O que a gente chama uma reatância aí parasita, que é inevitável, está presente nos componentes, simplesmente pegar um condutor de cobre, um certo comprimento, ele vai ter uma reatância. O que acontece é que às vezes esse valor de reatância é muito pequeno em comparado com o valor da resistência, então ele é desprezível para os nossos cálculos, né? Então a gente pode calcular e considerar nos nossos modelos de cálculo que é puramente uma resistência, uma carga, uma impedância puramente resistiva, né? Mas a gente sempre tem uma reatância indutiva associada aos elementos, a maioria. E em muitos casos a gente também tem aí uma pequena reatância capacitiva, né, que é a outra combinação possível, então, de uma carga. A reatância capacitiva, se a gente tem fontes aí, capacitores, eles estão presentes em fontes de carregador de celular, de notebook, televisão, placa, qualquer equipamento eletrônico aí que tem alguma fonte interna, ele tem, com certeza, ele tem uma capacitância, ele vai ter presente então nele uma reatância XC capacitiva, né? Então C aqui é a capacitância, que é medida em farad, né? E a gente utiliza o F maiúsculo para nos referir à unidade de farad, que é de capacitância, da capacitância C, e a reatância XC, né, ela é dada por 1 sobre, parecida com essa relação da reatância indutiva, porém ela é o inverso dela, vamos dizer assim, né? É 1 sobre esse valor. A constante 2π vezes a frequência, então a frequência também influencia nessa reatância, vezes a capacitância, né? Esse aqui é o valor da reatância, que também é medido em ohms, também vai dar um valor em ohms da reatância XC, certo? E a impedância, então a impedância Z dessa combinação aqui, resistor em série com capacitor, ele também é dado aqui a impedância como um valor real, que é a parte resistiva, mais um valor JXC. No caso aqui,
a gente considera até, na verdade, aqui como menos, né? Quando o valor é uma reatância capacitiva, a gente faz o cálculo aqui como menos JXC, né? Adotando que o XL é nosso padrão aqui positivo, né? Certo? Então, só relembrando aí, teoria. Então, se a gente tiver, voltando aqui para o nosso circuitinho, supondo que essa impedância aqui ela seja um valor seja puramente um resistor, vou desenhar aqui embaixo de novo, né? Fonte de 220 volts, RMS, certo? Isso aqui já é o valor eficaz, então, e ela está conectada a uma impedância aí que pode ser aproximada por puramente um resistor de 10 ohms, né? Então essa impedância dessa carga, ela é simplesmente 10 ohms, e o valor da corrente que circula aqui, então, é simplesmente essa corrente I, RMS também, é o 220 volts dividido por a impedância 10, que lembra lá, quando a gente faz divisão, é mais conveniente quando a gente trabalha com impedância, trabalhar com as coordenadas polares, né? Nesse caso aqui, a impedância de 10 ohms, em coordenadas polares, ela é uma impedância com módulo 10 e ângulo 0 graus, né? Então, basta dividir aqui as grandezas, 220 volts, a gente pode assumir também como o nosso referencial 0 volts, a gente vai ter uma corrente de 22 amperes com ângulo de 0 graus também, né? Assumindo aqui então que a gente está trabalhando com uma fonte de 220 volts, que é a nossa referência de fase 0 graus, né? Ou seja, a fase 0 graus significa que lá no instante que a gente considera t igual a zero, a tensão está saindo do valor zero, né? Então, se a gente pode trabalhar aqui em tempo, isso equivale ele está saindo no instante zero lá do valor zero. Isso aqui pode ser equivalente a uma fase 0 graus. Se a gente tiver uma fase de 30 graus, ele está saindo no instante posterior ao t igual a zero, que ele vai estar saindo partindo do 0 grau, do valor 0 volts, né? Agora, se a gente tiver uma carga, então, diferente, ligada à mesma fonte, trabalhando com valores fasoriais, né? 220 volts com fase 0 graus. E agora vamos imaginar aqui supor que além dessa resistência tem uma indutância, certo? E essa indutância equivalente aqui, então a gente tem um resistor, uma resistência, nossa impedância equivalente aqui de carga, um resistor de 10 ohms, e vamos supor aqui uma indutância de 10 milihenries, certo? 10 milihenries e uma resistência de 10 ohms. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é calcular, para poder calcular a corrente, né, que vai fluir aqui. Se a gente quiser calcular a corrente, o fasor da corrente que passa por aqui, a gente tem que calcular a reatância XL, nesse caso, né, assumindo ou conhecendo aqui a frequência dessa fonte, que é 60 Hz, então XL vai ser 2π vezes a frequência 60 Hz vezes a indutância de 10 mili, né? Então 10 mili é 10 vezes 10 na menos 3 henries. Isso vai dar uma reatância XL de 2π vezes 60 vezes 10 mili ou 10 na menos 2, né? Simplesmente. De 3,3
0,7699 ohms. Essa aqui é a indutância. Só conferir aqui. 2π vezes 60 vezes 10 mili. Okay? Isso aí, 3,77, quase, né? Arredondando para 3,77 ohms. Então, a impedância dessa carga aqui, combinada em série, né? A gente tem uma impedância que, em coordenadas retangulares, ela é 10 ohms mais um J, que é um número complexo, J, ou um I, né? Vocês podem ter visto utilizado o número I para número complexo, que é raiz de menos 1, né? Número imaginário, raiz de menos 1. Mas em análise de circuitos vocês devem ter usado o J, porque para não confundir o I do número imaginário com o I de corrente que a gente utiliza, né? Então a gente utiliza muito mais na análise eletrotécnica de circuitos o número J para representar o número complexo, o número imaginário, raiz de menos 1, né? Então, a impedância em coordenadas retangulares, lá tem a parte real, que é a resistência, 10 mais J, a parte imaginária, que é o XL, então 3,7699, né? Convertendo isso aqui para coordenadas polares, né? Aí fazendo mais uma revisão aí, o que é coordenada retangular e coordenada polar. Coordenada retangular, quando a gente tem o plano dos números complexos, aqui tem o eixo dos números reais, aqui o eixo dos números imaginários. Então essa impedância ela equivale, ela tem um ponto aqui, a parte real que vale 10 e uma parte imaginária que vale 3,77 aproximadamente. Então esse ponto aqui, que é a união dessas duas coordenadas, esse ponto me representa essa impedância. Parte real 10, parte imaginária 3,77 aproximadamente, né? Isso aqui em coordenadas retangulares está representado dessa forma. Para representar em coordenadas polares, a gente tem que pegar essa distância aqui. Deixa eu usar a régua aqui para ficar mais retinho. Então, da origem até aquele ponto, certo? Essa impedância, deixa eu aumentar aqui, né? Ficou muito pequeno. Vou apresentar aqui maior, então vamos dizer que aqui está o 3,77 e o 10 está para cá, né? No eixo dos reais e no eixo dos imaginários. Então, esse ponto aqui representa o meu número complexo 10 mais J377. E aí, então, essa distância, opa, não é isso que eu quero, essa distância da origem até aquele ponto, ele me dá o módulo desse número complexo, que a gente pode chamar simplesmente de Z, ou módulo de Z, né? Posso simplesmente dizer que aqui é o Z, maiúsculo. Esse Z aqui, por relação trigonométrica, a gente pode calcular, né? É a hipotenusa desse triângulo. Então, o Z aqui a gente tem aqui a parte real, que é o R, né? A resistência da minha impedância, e aqui a reatância, no caso, a reatância XL. Então, o módulo Z é simplesmente por Pitágoras, ou por relação trigonométrica, a raiz quadrada de R ao quadrado mais XL ao quadrado. Vocês podem achar esse valor desse módulo, né? E o ângulo que essa reta que forma com o eixo dos números reais, a gente chama de um θ, certo? Então a gente pode representar este número na forma aqui, como ele está aqui no 10 mais J 3,7699, né? Isso aqui é a forma retangular de representação, ou a gente pode também chamar ele na forma polar, que é a impedância Z é esse valor Z, que é esse módulo Z, né, com um ângulo θ, né? Isso aqui é a forma, então, polar de representação desse número. No caso aí, o θ, né, como é que a gente calcula o θ? Também por relação trigonométrica, né? Tangente, por exemplo, tangente de θ
é igual a este lado aqui, que é a parte XL, sobre R. Então, o arco tangente de XL sobre R me dá o θ, né? Então, o θ ele pode ser determinado pelo arco tangente de XL sobre R, que é o cateto oposto ao θ sobre o cateto adjacente, né? A relação da tangente. Então, θ e o z a gente pode calcular pelas relações trigonométricas e representar, então, um número complexo na forma polar, porque a gente vai trabalhar com uma divisão para calcular a corrente, né? Então, é mais fácil a gente trabalhar com a forma polar desse número, né? Então, convertendo aqui parte real 10 com uma parte imaginária de 3,7699 para uma coordenada, para a forma de representação em coordenadas polares, certo? Então, esta impedância, ela equivale, ela tem uma magnitude aqui de 10,68, vou pegar mais uma casa, 10,687, com um ângulo de 20,65 graus, certo? Essa é a fase desse ângulo, certo? Então, fazendo aí 10 ao quadrado, 3,7699 ao quadrado, soma, tira a raiz, dá o 10,68. E XL, que é 3,7699 dividido por 10, aplicando o arco, isso aí dá 0,376, fazendo o arco tangente dessa função. Então, a gente tem um ângulo de 20,65 graus, né, que é essa impedância aqui. Okay? A calculadora científica de vocês aí pode ter a conversão automática, né? Como a minha tem aqui também. Então, é mais fácil, mais direto de fazer essa conversão entre retangular e polar. E sempre que a gente precisar somar uma impedância, fazer uma impedância em série com outra, é melhor utilizar a coordenada, a representação retangular, né? Sempre que a gente precisar fazer multiplicações e divisões, então é mais fácil, é melhor utilizar a coordenada, a representação polar. Então, se a gente quer calcular, por fim, aí a corrente, então, corrente fasorial, que circula por esta carga, né? Então, a corrente RMS, ela vai ser dada por o fasor da minha tensão, que a gente chamou aqui de um fasor que tem um módulo eficaz de 220 volts, com uma fase de 0 graus, né? Dividido pela impedância que a gente representou aqui, essa impedância, né? De módulo 10,687 com um ângulo de 20,65. Então, tem um módulo de 10,687 com uma fase, um ângulo de 20,6, né? Vamos utilizar 20,6 graus aí, certo? Então, a divisão do número complexo na forma polar, basta a gente dividir aqui os módulos. Então, 220 dividido por 10,687, né? Isso nos dá um módulo da corrente, que vai dar uma corrente de agora 20,586 amperes, certo? E a fase ou o ângulo desse número aqui, ele é dado na divisão. A gente então pega o ângulo superior, certo? Que é o ângulo do numerador, e como é uma divisão, diminui do ângulo do denominador. Então é 0 graus menos, né? A divisão significa esse número negativo aqui, esse menos 20,6 graus, né? Então a corrente que a gente tem, corrente fasorial, é uma corrente, o módulo dessa corrente é dado por 20,58,6 amperes, com uma fase de menos 20,6 graus, né? Então essa é a corrente, o fasor da corrente eficaz para essa carga aqui, né? Isso vai ser, essa revisão que a gente está fazendo, né? Vai ser importante porque a gente vai falar agora de
a gente vai entrar num tópico aí que é sobre fator de potência. Então é muito importante a gente relembrar esses conceitos, principalmente o ângulo das fases, das correntes da